Olá! Muito bom estar com vocês aqui de novo em mais um webinar da AWS. Espero que todos vocês estejam bem. E hoje nós vamos falar sobre segurança em aplicações web. Nós vamos ver como um site vulnerável pode ser atacado de diversas maneiras diferentes. Vamos conhecer um pouquinho mais a anatomia de alguns desses ataques. E aí nós vamos habilitar o AWS WAF para proteger o nosso site. E depois eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como a gente pode utilizar outros serviços para compor uma solução mais completa e melhorar, facilitar a vida de quem administra um WAF na AWS. Eu sou Wesley Rodrigues, eu sou arquiteto de soluções na AWS. Eu estou aqui na AWS há 2 anos, mas eu trabalho com a AWS, com a cloud há aproximadamente 10 anos. Sou professor, gosto bastante de segurança, sou técnico em eletrônica, maker e bastante curioso por aprender coisas novas. Né? E dentro dessa minha jornada eu tenho me especializado bastante em segurança, nos principais serviços de segurança da AWS, e é um pouco disso que nós vamos ver hoje. E para esse exemplo que nós vamos ver, a gente precisa de uma aplicação vulnerável. E foi para isso que eu desenvolvi essa aplicação. É um website feito em Python. Esse website está disponível inclusive no GitHub. Vocês conseguem baixar ele aqui desse repositório. E aqui dá para ver que trata-se de um código Python que foi feito utilizando o Flask, que é um framework bastante conhecido, bastante utilizado de mercado. Né? Então, esse website, ele aparentemente é um website normal. Eu coloquei esse website para rodar em uma instância EC2 aqui. No próprio repositório, tem um procedimento para a instalação. É super fácil fazer a instalação dele, com poucos comandos você consegue rodar, seja via Docker ou seja diretamente no Python. Mas depois de executado aqui nessa instância EC2, eu liberei a porta no Security Group para o meu IP e agora eu consigo acessar essa aplicação. Tá? Então, como vocês podem ver, é uma aplicação comum, uma aplicação que parece normal, mas que quebra de uma forma inesperada, dependendo dos inputs que a gente coloca. Então, eu vou fazer para vocês uma demonstração agora de como a gente consegue interagir com essa aplicação. Então aqui eu tenho a página inicial, né? É como se fosse um blog. Aqui ele me traz uma lista de posts. Né? Então eu estou vendo aqui que, por exemplo, tem a palavra Brasil aqui. Eu vou pesquisar por posts com a palavra Brasil. Olha só, ele me trouxe um post que tem Brasil no título. Interessante. Vamos procurar por uma palavra aqui no corpo. Então, aqui, ó, Franklin. Vamos pesquisar se nosso campo de busca também traz termos que estão no corpo. Ele trouxe também, ó, tem o Franklin aqui e o Franklin aqui. Então, a gente viu que isso aqui provavelmente roda algum tipo de query, e essa query ela está buscando em um banco de dados por termos que estejam no corpo da mensagem ou no título da mensagem. Ok. O que será que acontece se a gente colocar aqui um caractere especial? A gente imagina que isso aqui está escrito em uma sentença do tipo select posts from asterisco, from uma tabela específica onde tem esses posts, e a gente deve ter algum tipo de variável com like, por exemplo, dentro de %. Então, se a gente colocar, a gente imagina que essa variável ela esteja delimitada por aspas simples ou por aspas duplas. Então, vamos tentar com uma aspa simples para ver o que acontece? Não acontece nada. Vamos tentar então colocar aspas duplas para ver o que acontece. Olha só, chegamos naquela tela que a gente viu na apresentação. Então essa tela ela está mostrando que nós não estamos tratando os caracteres. E olha só, o select é como a gente tinha comentado. A gente tem aqui o erro sendo causado pela aspa que ficou aqui. Então, a gente consegue interagir e essa página ela é muito perigosa porque ela nos traz várias informações que um usuário da internet não deveria ter a respeito do site. Ele traz, por exemplo, que é uma aplicação em Python. Então a gente consegue ver aqui por esses app.py, por exemplo, que é uma aplicação em Python. Ele também nos mostra que nós estamos usando a biblioteca SQLAlchemy para poder executar os nossos comandos e mostra que o banco é um SQLite 3.
Só com essas informações a gente já conseguiria pensar em alguns tipos diferentes de ataque para essa aplicação. E a gente consegue ver aqui que se trata de uma instância EC2, e isso aqui é super perigoso, porque, por exemplo, sabendo que eu estou rodando numa instância e que eu estou sob o usuário EC2 user, eu consigo pensar em formas diferentes de executar comandos aqui. Eu consigo me aproveitar dessa falha que está acontecendo aqui de SQL Injection, que é uma falha na aplicação, para ganhar o controle do website. Então, tem várias formas que a gente poderia continuar essa exploração. Então, um exemplo, aqui no próprio repositório, eu já deixei uma lista de queries que podem ser inseridas, né? Então, usando o método de union, nós vamos pegar aqui dois campos, né? E com esses dois campos nós vamos conseguir explorar, olha só, 1 e 2. Significa o seguinte, significa que sempre que eu retorno um resultado, o primeiro resultado retornado vai aparecer como título e o segundo resultado retornado aparece no corpo dos posts. Então, isso significa que eu consigo visualizar até duas colunas do banco. Se eu tiver mais do que duas colunas que eu queira visualizar, eu preciso concatená-las, né? Então, olha aqui um exemplo. Sabendo que é um SQLite, existem tabelas de metadados no SQLite que eu consigo consultar para visualizar a informação de todas as tabelas existentes no banco. Então, olha só, aqui eu consigo ver que eu tenho dentro desse banco uma tabela de posts, que provavelmente é a tabela original, né, que o website faz a busca, mas eu também tenho uma tabela de secrets, tenho uma tabela de logins, uma de informações. Tá? Então, aqui o ideal seria agora ir buscando os dados em cada uma dessas tabelas. Então, por exemplo, aqui no caso da tabela Secrets, eu vou trazer alguns campos concatenados. Então, olha só, eu consigo buscar e consigo trazer os códigos. Né? Aqui seria como se fossem os números de cartão de crédito, por exemplo, de alguns usuários, ou, enfim, algum número que seria sigiloso. Eu consigo trazer também aqui dados dos logins dos usuários. E com os dados de logins dos usuários, eu consigo fazer diversos tipos de exploração. Olha só, eu consigo pegar, por exemplo, aqui o login dele, o usuário que ele utiliza para fazer login, e depois eu posso tentar me logar nessa área restrita com esses usuários. E eu posso verificar que aqui também existem alguns hashes, né? E esses hashes aqui, eu posso utilizar alguma plataforma para fazer a descoberta desses hashes e utilizar força bruta ou alguma tabela de hashes para verificar se tratam de senhas comuns, de senhas conhecidas. E eu conseguiria, assim, obter as senhas desses usuários. Então, essa aqui é uma das páginas que tem falhas graves de injeção de SQL. Aqui na segunda página, eu tenho aqui para leitura de documentos. Então, tem um documento chamado contrato, olha só. Tem um documento chamado privacidade e um outro que é o termo de uso. Né? E eu vejo que isso aqui está com muita cara de um TXT que ele está trazendo do sistema operacional. Porque ele está trazendo em um bloco que não tem a mesma aparência do. Está trazendo um texto dentro de uma janela. É como se ele estivesse incluindo um pedaço de texto aqui dentro. Então, se ele está passando isso, e isso aqui se parece muito com o nome de arquivo, tá vendo? Será que eu consigo fazer alguma coisa aqui com isso? Então, vamos tentar colocar aqui algum arquivo do sistema operacional. Por exemplo, /etc, /pswd, que é um arquivo conhecido. Olha só, ele quebrou, ele não me trouxe nenhum arquivo. Pode ser que eu tenha algum tipo de forma de passar essa nomenclatura. Então vamos tentar passar o seguinte, vamos tentar passar alguns nomes de arquivos diferentes, separados por espaço, por exemplo. Então vamos trazer aqui o etc /shadow, vamos trazer o etc pswd, vamos tentar trazer aqui o etc fstab, por exemplo. 3 arquivos diferentes. Vamos ver se ele consegue. Olha só, trazendo dessa forma, ele trouxe o etc pswd. Ele não me trouxe o shadow e não me trouxe o fstab. O que significa que ele traz para mim o arquivo do meio. Então, aqui eu consigo fazer uma injeção de comandos, uma injeção de nomes de arquivos que eu posso exibir.
Vamos fazer um teste? Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar injetar um comando agora. Eu vou colocar qualquer coisa aqui, então, e aí eu vou digitar um comando, por exemplo, ls-l ponto, e aí eu vou jogar a saída desse comando no barra tmp barra funcionou. E aqui eu vou colocar alguma outra coisa. Vamos ver o que acontece. Executou, não nos trouxe nada, ok, conforme esperado. E agora eu vou tentar colocar qualquer coisa aqui, barra tmp barra funcionou, que é o nome do arquivo que a gente tentou gerar, e mais alguma coisa aqui. Se isso funcionar, e funcionou. Olha só, eu consigo ter a lista de coisas aqui. Então, a gente acabou de descobrir uma outra falha gravíssima nesse servidor, nessa aplicação. E essa falha, ela nos possibilita fazer ataques de injeção de comandos e também trazer arquivos. Então, só com isso aqui, já seria o suficiente para a gente iniciar um shell reverso nessa máquina e para a gente, por exemplo, tentar alguns tipos de ataques mais elaborados. Né? Com isso, com a execução de comandos e a gente pode tentar até outros comandos, como por exemplo, verificar se a gente realmente tem root, etc. Mas, enfim, a gente viu que se trata do usuário EC2 user, e esse usuário é um usuário de administração da máquina, então muito provavelmente a gente tem sim o root na máquina. Então é isso. Basicamente, essa máquina está extremamente exposta e a gente conseguiria fazer diversos ataques aqui. Certo, então a gente viu o quanto essa aplicação é problemática e, basicamente, essas coisas que foram exibidas, elas deveriam ter sido tratadas no momento em que a aplicação estava sendo desenvolvida. Então, com boas práticas de DevOps, você consegue, começa na IDE, né? Desde a IDE, evitando utilizar algumas técnicas de programação, evitando utilizar algumas bibliotecas que são antigas, evitando, colocando, por exemplo, verificações no seu código, colocando linters e fazendo análises estáticas de código, e depois passando por quality gates dentro do seu pipeline de desenvolvimento, você já consegue diminuir bastante a quantidade de problemas que podem passar adiante. E aí a aplicação ela tem que ser testada no momento do desenvolvimento, mas a gente sabe que todo esse tipo de processo, tudo isso consome bastante tempo de configuração. E se a gente está falando de uma aplicação que já tem os problemas, a gente sabe que esses problemas não vão ser corrigidos da noite para o dia. Nós precisamos de uma forma de proteger instantaneamente essa aplicação e, enquanto isso, a gente vai implementando as melhores práticas de desenvolvimento, integração contínua e deployment contínuo para essa aplicação. Tá? E aí, a gente vai falar sobre o AWS WAF. Tá? O AWS WAF ele pode ser habilitado facilmente aqui nessa aplicação. Como é que a gente vai fazer para habilitar o AWS WAF? A gente consegue, hoje a gente está acessando a aplicação pelo endereço direto dela. Nós não vamos fazer isso. Para a gente acessar via AWS WAF, a gente precisa ter uma estrutura onde a gente acesse a aplicação via um dos endpoints da AWS, por exemplo, um Application Load Balancer ou uma distribuição do CloudFront. E aí, nesses casos, a gente vai colocar esses endpoints para receberem os requests e o AWS WAF vai estar alinhado com um desses, vai estar atrelado a um desses endpoints e ele vai estar permitindo ou negando esses requests que a gente faz. Então, como que a gente faz para habilitar o AWS WAF? É muito simples. Então, inicialmente, a gente vai configurar um balanceador de carga. Nesse caso, eu já tenho aqui um balanceador de carga que eu deixei configurado para a gente ganhar tempo. Então, vou mostrar para vocês aqui como que funciona. Eu tenho aqui um Application Load Balancer. Esse Application Load Balancer está apontando para um Target Group. E esse Target Group tem essa instância configurada. Tá? E aí eu tenho aqui também as regras permitindo que o meu IP acesse esse balanceador. Uma coisa importante, se vocês forem instalar essa aplicação, é muito importante, é crítico que vocês tomem cuidado para não deixá-la aberta para o mundo. Vocês viram que é uma aplicação que tem vulnerabilidades e ela pode ser atacada e expor o seu servidor a problemas sérios de segurança. Então, apenas para finalidade de estudo. Então, aqui eu já tenho o meu balanceador de carga respondendo para o site. O interessante é que a aplicação aqui
ela responde na 8080. E no balanceador de carga eu já coloquei para ela ouvir na 80. Então já ficou até direto, não preciso colocar o endereço da porta, o número da porta. Mas, como vocês podem ver, olha só, eu consigo ainda executar os meus ataques aqui no balanceador de carga. Por quê? Porque eu ainda não habilitei o AF. Então, nós vamos lá habilitar o AF agora. Eu venho aqui e o AF e Shield. E aqui no AF, eu vou verificar que eu tenho as configurações de ACLs. Eu já criei uma ACL aqui também para poupar tempo para a gente. E vamos lá, eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer aqui nessas ACLs. A primeira coisa interessante que a gente vai fazer é configurar o recurso que vai estar associado. Então, eu venho aqui nos recursos, adiciono um recurso da AWS, e aí tem aqui ó, API Gateway, AppSync, Application Load Balancer. É esse aqui mesmo. Application Load Balancer, seleciono o nosso ALB e pronto. Nesse momento, ele já está conectado. Ele já está protegendo? Não, ele ainda não está protegendo. Por quê? Porque eu ainda não defini nenhuma regra. Eu tenho aqui uma certa capacidade que eu posso distribuir esses pontos entre as regras que eu vou habilitar. Essas regras podem ser regras gerenciadas ou eu posso criar minhas próprias regras utilizando expressões regulares. Tá? Então vamos lá, eu tenho aqui, também tem via listas de IPs, você pode configurar IPs para criar listas de bloqueio, tem várias formas diferentes de habilitar proteções aqui. Então, agora que eu habilitei, olha só, eu ainda consigo, vamos tentar de novo rodar aqui, e ele me trouxe. Então, eu ainda consigo executar esses códigos maliciosos. Então, agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso habilitar regras. Eu vou adicionar essas regras gerenciadas. Vou adicionar as regras da AWS. E aqui eu tenho diversos tipos de regras. E eu tenho que escolher as regras que fazem sentido para o tipo de proteção que eu quero aplicar. Então, no nosso exemplo, é uma aplicação WordPress? Não, não é. É uma aplicação que não roda PHP. Não é uma PHP application. É uma aplicação em Python. Então, não faz sentido. SQL Database contém regras que permitem bloquear alguns patterns para SQL Injection. Então, essa daqui faz todo sentido a gente habilitar. Aí, tem aqui ó, Linux Operating System. Sim, faz sentido a gente habilitar também, para impedir os ataques ao sistema operacional. Aqui tem outro conjunto de regras que ele bloqueia entradas inválidas. Nós vamos habilitar também. E esse daqui, o Core Rule Set, ele tem regras, pode ver que ele tem um peso bem alto, mas ele tem muitas regras que nos ajudam a proteger a aplicação dos principais itens enumerados pelo OASP. Então a gente vai tentar proteger o máximo possível nos top 10 OASP usando esse conjunto de regras. E aí tem algumas outras coisas que a gente pode fazer. Então, aqui a gente já tem 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. A gente ainda tem um pouquinho ainda de capacidade que a gente pode colocar. Eu vou colocar a lista de reputação de IP da Amazon e essa lista de IPs anônimos aqui. E, ok. Com essas regras, a gente já deve ter algum nível de proteção. Eu vou habilitar essas regras. Ele pergunta se eu quero salvar. Sim, quero salvar. Então, aí dos 1.500 pontos que a gente tinha, a gente consumiu 1.375. Dá para habilitar até mais coisas se a gente quiser. E pronto. Então, teoricamente, se a gente voltar aqui para as nossas WebCLs, eu tenho a nossa WebCL aqui, e a gente já deve ter algum nível de proteção. Nesse momento, a gente já não está mais totalmente desprotegido. Então, vamos tentar colocar algumas coisas lá para ver? Aqui ele está marcando se tem algum tipo de dado, né, algum tipo de request que chegou no site e que tipo de regra barrou ou permitiu esse acesso. Então, vamos voltar aqui e é importante que a gente esteja na versão que está no Load Balancer. E olha só. Agora, quando eu rodo o meu ataque, eu tenho um acesso negado. Eu não consigo mais executar esse ataque. Então, você pode ver que diversos dos ataques que a gente tem aqui, pelo simples fato dele perceber que você está tentando, por exemplo, fazer um union, mesmo sendo esse mais simples, que não tem a palavra password, o simples fato de você estar tentando fazer uma entrada que seja ameaçadora para esse site já tem o bloqueio.
eu já tenho o bloqueio acontecendo aqui. Poxa, bem legal, né? Então vocês viram que com isso eu consigo fazer diversos tipos de bloqueio e eu consigo impedir esses ataques e agora eu tenho tempo para trabalhar no desenvolvimento. Então as pessoas que estiverem usando o site normalmente, estiverem pesquisando, olha só, por termos que fazem sentido, elas vão conseguir utilizar o site. E as pessoas que estiverem tentando agir de forma maliciosa, essas pessoas já não vão conseguir utilizar o site. Então, missão cumprida. A gente conseguiu barrar o SQL injection e os outros ataques. Mas aí vem a pergunta. Eu acabei de executar aqui, então você já consegue ver um pontinho aqui, ó, de um tipo de ataque. Você consegue ver que teve requests que foram permitidos e vai ter requests também negados aqui na lista. Conforme o tempo for passando, você vai conseguir visualizar os requests. E aí o ponto importante é, poxa, mas como é que eu consigo ter uma visão melhor? Porque só esse dashboard é muito pequeno, né? Eu não consigo por aqui ter uma visão do todo. Eu queria ter uma visão nesse momento que me mostrasse o que está acontecendo. Eu quero ter uma noção situacional do meu ambiente. E aí, para isso, tem várias coisas que podem ser feitas. E um grupo de colegas da AWS desenvolveram uma solução utilizando serviços AWS e utilizando também um pouco de programação. E essa solução pode ser customizada de várias formas diferentes. É uma solução que vai utilizar o Elasticsearch, utilizar o Kinesis Firehose, o Lambda e alguns outros serviços para pegar os logs que são gerados pelo AWS WAF, enriquecer esses logs com mais informações e gerar um dashboard que eu posso utilizar para criar, por exemplo, um painel de monitoração da minha operação de rede. Eu posso compor esse painel dentro de uma solução de WAF, dentro de um CIEM, por exemplo. Eu posso compor um NOC e colocar esse painel no meu NOC. E esse painel vai dar a visão do que está acontecendo no website. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui um pouco desse painel. Olha só. Aqui eu tenho um pouco de como que fica esse dashboard depois de implementado. Tá? E aqui a gente tem nesse repositório um CloudFormation que nos ajuda a fazer a implementação dessa solução. Todas essas soluções que eu estou usando, esses exemplos, vocês podem encontrar, depois eu vou deixar no final uma referência dentro do repositório de samples da AWS e vocês vão ver como que vocês podem fazer o deploy dessas soluções. Bom, mas voltando aqui, então o que, que eu fiz? Eu simplesmente utilizei o CloudFormation e fiz o deployment dessa solução. E ele criou na minha conta o Elasticsearch, ele criou diversos recursos, né, então criou as roles necessárias, criou o Kinesis, criou tudo que eu preciso para conseguir utilizar essa solução. E aí, o mais interessante é que nesse momento agora eu já tenho tudo isso de pé, já está tudo rodando, tá? O deploy disso aqui demora mais ou menos uns 30, 40 minutos, então seria interessante já deixar isso pronto, né, para não ocupar aqui o tempo do vídeo durante o deployment. Mas o mais legal é que aqui no Outputs eu vou ter as URLs, por exemplo, a URL do Kibana, que eu vou conseguir utilizar para fazer para fazer a visualização desse dashboard. Então, só um instante enquanto eu entro minhas credenciais. Então, eu estou logado agora aqui no Kibana. Eu fiz login utilizando o Cognito, isso é bem interessante. Você consegue gerenciar de forma centralizada os usuários desse dashboard, controlar quem pode ter acesso. E olha só, clicando aqui em Dashboard, eu tenho a visão de alguns dashboards que foram criados. Então, eu tenho esses dois dashboards que são criados aqui. Eu vou abrir esse daqui para mostrar para vocês como que a gente pode ter a visualização do ambiente. Então aqui eu estou pegando de um período que são os últimos 15 minutos. Eu não tive acessos suficientes lá no site que eu possa visualizar, só que um tempo antes, alguns dias atrás, eu fiz alguns acessos. Então vou colocar 15
dias aqui. Eu vou dar um update para vocês verem. Então, olha só. Aqui, em 15 dias, eu consigo ver o quanto esse site foi acessado. Quais foram os principais métodos que foram direcionados para o site, quais foram as requisições que foram feitas para esse site. Inclusive, eu consigo ver dados geográficos, quais foram os países que fizeram as requisições. E aqui eu consigo ver que muitas das requisições foram permitidas, mas como eu estava fazendo alguns ataques, algumas dessas requisições foram bloqueadas. Tá? Então eu consigo visualizar aqui quais foram e como que elas foram bloqueadas, quais foram as regras que foram bloqueadas. Consigo ver aqui os meus picos de acesso e eu também consigo ver os países de onde vieram esses acessos. Aí, utilizando aqui o Elasticsearch, eu consigo fazer diversas filtragens diferentes. E através dessas filtragens, eu posso fazer um drill down para entender quem estava tentando fazer algum tipo de ataque. Como aqui, por exemplo. Aqui eu posso ver que eu tenho alguns IPs que fizeram poucas requisições e um IP, que era o meu IP no caso, que fez muitas requisições. E aí eu posso, por exemplo, filtrar todos os outros gráficos olhando apenas as requisições vindas desse IP. Olha que interessante, com isso eu consigo saber quantas tentativas de ataque esse IP fez e quais foram as regras que acabaram executando a interrupção do ataque. E eu posso ver que os ataques foram barrados pela regra de SQL Injection, as regras comuns e as regras de Linux, que foram justamente aquelas que a gente selecionou ali no começo. Tá? Para que o nosso AF consiga mandar corretamente para essa solução aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso habilitar o log. Então eu venho aqui no Enable Login, e aí além de habilitar esse log, eu escolho um canal de delivery. E eu tenho aqui o nosso Firehose que está habilitado para receber esse canal. Então eu habilito os logs, habilito esse canal de delivery. Então vamos tentar fazer alguns acessos agora para ver se a gente consegue visualizar. Então eu vou voltar aqui de 15 dias para 15 minutos. Vou dar o update, isso aqui deve cair para 0. Perfeito. E agora eu vou tentar novamente fazer alguns acessos aqui nas páginas. Vou fazer vários acessos diferentes aqui. E vou depois tentar clicar em algumas coisas. Então, estou clicando aqui em diversos itens. E daqui a pouco eu vou tentar fazer de novo, colar aqui alguns dos ataques que a gente tinha para ter algumas negações. Então estou colando aqui alguns dos comandos. E aí eu vou voltar aqui. Estou na janela errada. Estou na janela que não é protegida. Deixa eu voltar aqui para que é protegida. Importante também, pessoal, quando vocês criarem a solução, que vocês não deixem aberto o endpoint que tem o site desprotegido. Tá? Onde você tiver o site por fora as suas máquinas deveriam estar em uma rede que não está exposta ao público. Você pode ter, por exemplo, uma subnet privada. E aí dentro dessa subnet privada você tem seus servidores de aplicação e deixa na subnet pública o load balancer, o application load balancer, para que você consiga dessa forma não expor as suas instâncias para a internet. Tá? Então isso seria um pattern bem legal aí para você conseguir não expor. Não deixar as instâncias com Elastic IP, não deixar as instâncias com Public IP, deixar as instâncias ali sem acesso externo, de forma que você não consiga que as instâncias sejam acessadas diretamente igual eu fiz aqui nesse momento. Então, clicando aqui em alguns dos links. Aqui eu vou tentar de novo colocar /etc /pswd, como eu tinha feito aquela hora. Foi bloqueado também. Vamos ver se a gente já tem alguma coisa. Eu estou com o filtro do IP antigo. Pronto. Já temos alguns requests aqui. Na verdade, devem ter chegado até antes, como eu esqueci de tirar o filtro, né? Mas aqui a gente já está vendo que eu tenho os meus requests e eu tenho aqui alguns que foram blocked e alguns que foram allowed.
Então, eu tenho aqui esses que foram bloqueados. Por que que eles foram bloqueados? Eles foram bloqueados por SQL injection e por regras de Linux. Tá? Então, eu tenho aqui uma contagem de requests. Vamos fazer um teste agora, que a gente está com o IP certinho aqui. Vou tentar fazer mais uns 3 ataques aqui. Então, vou colocar aqui /etc /etc /pswd /etc /shadow e algumas coisas aqui. Vamos tentar executar essa URL algumas vezes. Então, executei uma, executei duas, executei 3. Vamos ver o que acontece aqui. Aqui a gente tem uma marcação de bloqueio. Vamos dar um refresh. Vamos ver quanto tempo vai demorar para chegar. Pronto. Eles já apareceram aqui. Então demorou pouco tempo, demorou uns 2 minutos no máximo, acho que nem 2 minutos. Os requests já apareceram listados aqui. Tá? Então é uma aplicação, não chega a ser near real time, mas é uma aplicação bem rápida. A gente consegue visualizar no momento em que as coisas estão acontecendo. Aqui eu consigo ver também quais foram as URLs mais acessadas. Enfim, isso aqui é uma ideia, tá, pessoal? Isso aqui não é algo definitivo, é apenas uma ideia de uma solução que pode ser utilizada e que vocês podem customizar isso aqui à vontade. Vocês podem criar soluções, montar os seus blocos de montar como vocês preferirem, como vocês precisarem. Tá? Então, isso que é interessante a respeito dessas soluções. Bom, a gente conseguiu melhorar a gestão adicionando um dashboard, mas a gente tem outros recursos que podem ser utilizados aqui. Então, por exemplo, a gente tem aqui, estou colocando para vocês alguns links do Top 10 OWASP, onde vocês podem ler um pouco mais a respeito das vulnerabilidades que mais acontecem com as aplicações web, as vulnerabilidades que são mais reportadas e causam mais prejuízos, para que vocês possam criar as próprias lambdas de vocês, para que vocês possam, utilizando programação, por exemplo, criar novos recursos, novos tipos de filtros e proteções e automações. Também estou colocando para vocês aqui o endereço dos white papers, principalmente esse white paper aqui, onde a gente fala sobre o AF, onde você tem um guia de implementação, melhores práticas para a implementação do AF. E aqui em cima, um caminho diferente desse que a gente fez agora, que é utilizando o Athena, para você criar uma espécie de repositório, como se fosse um data lake, onde você armazena esses logs do AF e você consegue utilizar SQL para fazer suas queries. Usando o SQL para fazer suas queries, você pode visualizar esses dados na sua própria ferramenta de BI. Você pode utilizar, por exemplo, as ferramentas que você já usa de BI na sua empresa para gerar métricas, para criar alguns tipos de alarmes. Enfim, é uma outra maneira, é um outro caminho aí para fazer essas análises. Inclusive, você pode utilizar para treinar modelos de machine learning. O céu é o limite da criatividade. E a gente tem também aqui o endereço do repositório de samples, onde vocês vão encontrar esse código que eu mostrei para vocês, e vocês vão encontrar muitos outros códigos interessantes relacionados à segurança. Tá? Bom, gente, então era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que vocês consigam aproveitar esse conteúdo e que vocês pensem bastante na questão da segurança das aplicações. E lembrem-se que é muito mais fácil corrigir um problema de segurança no início. Quanto antes você corrige, menores são os prejuízos que ele pode e tem potencial de te causar mais para frente, tá bom? Então vamos manter a consciência na segurança e até o próximo webinar. Obrigado.